Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Gostaria de compartilhar uma reflexão a respeito dos argumentos que são comuns da nossa direita quando falam das eleições onde o ex-presidente Bolsonaro perdeu para o atual presidente Lula. A argumentação sempre está no âmbito ideológico e nunca no âmbito concreto. Observem, por exemplo, essa treta, esse debate entre o Paulo Cogos e o Nando Moura, em que o Paulo Cogos coloca o fato de votar em Bolsonaro como se fosse uma conveniência melhor do que votar em Lula. Eu poderia inclusive pegar um outro youtuber, que é o Marcelo Andrade, que por sinal tem até explanações interessantes. E no entanto, o que me parece é que há certos católicos conservadores ou tradicionalistas que acabam se enveredando por um discurso que eu poderia dizer neoconservador. E a gente sabe que o neoconservadorismo, que é o modus operandi que remodela uma boa parte do discurso da direita brasileira, tem como visão essa ideologização da política e achar que, em nome dessa perspectiva ideológica, os fins justificam os meios. Quando nós falamos da direita brasileira, nós não devemos atentar com a estampa que ela vende. Não é necessariamente a ideologia que ela diz defender, mas sim o que ela faz. E eu percebo muitas vezes que quando o Marcelo Andrade, o Paulo Cogos, todo esse pessoal analisa a questão da direita brasileira e sua contraposição com a esquerda, a última coisa que eles analisam é a realidade concreta do que é direita de fato, não aquilo que ela diz ser. Vejam, por exemplo, que a direita afirma ser pró-vida, pró-família, né? Contra a subversão dos valores da esquerda e etc. Mas será que você acredita num católico pró-vida ou num protestante pró-vida que defendeu a política relacionada à pandemia do Bolsonaro? Uma política mentirosa, uma política assassina, uma política que tinha como meta uma visão eugênica de imunidade de rebanho, em que o governo recusa a compra de vacinas, em que o governo espalha mentiras sobre a pandemia, em que o governo vende promessas fajutas de remédios completamente desqualificados para vencer um vírus, como no caso a cloroquina e etc. Ou um presidente da República que mostra uma completa indiferença para o número de mortos pela pandemia e sem prejuízo do fato de que muitos desses pró-vidas, muitos desses defensores da família e etc., não se preocuparam com 700 mil mortos e também suas famílias. Então é essa questão que nós temos que entrar. Não aquilo que se diz, mas aquilo que se é. E uma coisa que eu não percebo nessa direita é fazer esse auto-questionamento. Por que o Bolsonaro perdeu as eleições? Eu acho que a coisa é muito evidente. Porque é uma direita que se apropriou de certas pautas e que, na verdade, destrói as próprias pautas que defende. Ou desmoraliza essas pautas. Eu posso fazer uma comparação sem prejuízo de alguém me chamar de petista, comunista, eu estou cagando para isso. Mas vejam, eu tenho quase que certeza que se fosse o Lula numa situação da pandemia, ele teria feito as medidas talvez até mais corretas do que o Bolsonaro. Eu acredito que o Lula, por uma questão de pragmatismo, por uma questão de certo realismo, com certeza deixaria os técnicos trabalhar e compraria as vacinas e resolveria o problema ou dava um jeito. Não seria essa coisa louca que nós vemos no governo Bolsonaro. Então observem que existe uma disparidade do discurso. E muitos desses analistas de direita têm esse problema. Eles são radicalmente ideológicos. E neste ponto eles não são muito diferentes da esquerda. Então nós devemos nos questionar por que o Bolsonaro perdeu as eleições. Vejam que uma semana antes das eleições, uma eleição disputadíssima, você tem aquele sujeitinho lá, o Roberto Jefferson, que foi transformado em conservador
do dia para a noite, era um mensaleiro, era alguém ligado ao esquema de corrupção do PT, mas é aquela história, se bajulou, o Bolsonaro tá dentro. Não importa quem você seja. Você pode ser o satanista, você pode ser, sei lá, qualquer coisa. Da mesma forma que Valdemar da Costa Neto, do Partido Liberal, enfim. O Roberto Jefferson recebendo a Polícia Federal na base do tiro. E depois a deputada Carla Zambelli, um dia antes da eleição, apontando arma por um petista. Por um cara que estava provocando bobalhão lá e ela perdeu os estribeiros e começou a apontar a arma pro cara. Aí eu pergunto pra vocês uma coisa. Mesmo pessoas como Marcelo Andrade, que não é um homem burro, acredita até que é uma pessoa bem intencionada. Ou então muitos outros aí. Será que não é hora de vocês desvencilharem um pouco dessa questão ideológica e vocês entenderem realmente o que é a estrutura política, o que é o aspecto sociológico dessas estruturas políticas? E não somente sociológico, o aspecto institucional mesmo. Como as coisas são de fato e não aquilo que vocês querem projetar ser. Então eu observo muitas vezes certos discursos, por exemplo, nesse debate do Nando Moura com o Paulo Cogos e até alguns comentários que me colocam sempre, não sei o que, vocês prejudicaram o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não era perfeito. Não, a questão não é o Bolsonaro ser perfeito. Muita gente até criticou o Nando Moura. O Nando Moura que é um político 100% perfeito. Não, não é isso. Não é questão de ser 100% perfeito. Da mesma forma que o político não pode ser 100% perfeito, mas também ele não deve ser tão ruim, tão canalha, tão traiçoeiro. E o Bolsonaro é tudo isso. O que esse pessoal burro não entende é que quem de fato promoveu a volta do Lula foi o Bolsonaro. Vamos analisar o que nós tínhamos em 2019. Em 2019 o PT estava morto politicamente, como hoje é o PSDB. O PT estava completamente desmoralizado. Como é que essa direita, que vocês defendem tanto, e não sei porquê, porque vocês são masoquistas, ou então vocês são viciadinhos em ideologias, e nesse ponto vocês são muito parecidos com o PT. Porque o PT pensa a mesma coisa que vocês. Vocês são idênticos ao PT nesse ponto. Não importa as falcatruas que a direita faça, contanto que seja pela causa ideológica. Se está pela causa ideológica, está justificado, porque senão o PT volta. O PT pensa a mesma coisa. Vale o mensalão, vale petrolão, vale todo tipo de putada possível. Vale perseguir o Moro, vale perseguir o Dallagnol, vale inclusive acabar com a carreira política do Dallagnol, vale tudo. Porque senão a direita volta. Porque senão nós temos que defender a causa da esquerda, a causa da esquerda progressista, maravilhosa. E eu pergunto pra você, você que tá me ouvindo agora, você acha que isso é diferente da direita? A direita pensa a mesma coisa. E eu penso que uma pessoa minimamente sensata não é obrigada a cair nesse jogo. Não é obrigada a cair nesse jogo. Nesse jogo maniqueísta que tanto as direitas políticas como as esquerdas políticas querem criar para você. Então nós temos que nos atentar sempre, não por aquilo que esse grupo se apresenta, mas pelo que ele faz. O que a direita fez para merecer respeito, para merecer o seu voto? O que o Bolsonaro fez para merecer seu voto? O que ele fez, por exemplo, com a causa pró-armas? Sabe o que ele fez? Ele fez uma portariazinha vagabunda e muitas dessas armas caíram na mão de pessoas erradas. Havia, inclusive, projetos de lei muito bons que o Bolsonaro simplesmente ignorou. Ele traiu as pautas das pessoas que defendiam o direito de se armar. O Bolsonaro, que é pró-família, sancionou o projeto queridinho dele, que é o projeto de laqueadura. E os católicos ficaram calados. Não, mas é muito pior o aborto, porque o PT defende o aborto e não sei o que, não sei o que. É sempre essa retórica. Essa retórica de autojustificação das canalices em nome da ideologia. A laqueadura é um elemento muito grave, principalmente numa população como a brasileira, que está diminuindo a sua natalidade. E eu não duvido que muitas dessas pessoas que se comprometeram com o Bolsonaro, se o Bolsonaro aprovasse o aborto ou deixasse passar o aborto, esse pessoal inventaria as inúmeras justificativas mais estúpidas e bizarras para dizer que o Bolsonaro é um pobre coitadinho. O Bolsonaro fez apenas um erro e nada mais. É sempre esse tipo de discurso de autojustificação. Eu tenho uma opinião para você. Isso é tudo patifaria. Vejam que, vou repetir, o PT estava morto e enterrado.
E o que essa direita fez? Ressuscitou a esquerda. E ressuscitou de uma forma deliberada, porque o senhor Jair Bolsonaro sacrificou todas as pautas políticas possíveis, porque da feita que ele permite que o PT volte de forma deliberada, da feita que ele sacrifica a Lava Jato, da feita que ele faz tudo isso para salvaguardar apenas os esquemas de corrupção pessoais da família dele, então, na prática, se você acha que você está votando no Bolsonaro contra o aborto, você está votando no Bolsonaro contra qualquer pauta de esquerda, na prática, porém, a realidade é diferente. Você estava votando num sujeito que te traiu, num sujeito que criou todas as condições necessárias para que o PT voltasse. E arruinou a direita brasileira, destruiu a direita brasileira. Então é isso. Está faltando, em pessoas como Marcelo Andrade, está faltando num tapado idiota como Paulo Cogos, analisar uma coisa muito básica. Isso é o básico da sociologia. Isso é o básico de qualquer leitura séria de ciência e de filosofia política. Que a ideologia escamoteia certos tipos de interesses que estão bastante obscuros nos grupos políticos. E que a ideologia serve como um instrumento legitimador de certas coisas que muitas vezes são aberrantes. Eu posso citar o exemplo agora dessa guerra Israel-Palestina. Vocês podem observar que, tanto do lado judeu como do lado palestino, existem ideologias legitimadoras de certas práticas que, do ponto de vista moral, são abomináveis, de ambos os lados. Da mesma forma que a causa palestina não pode justificar o estupro, o assassinato, a decapitação de judeus, por outro lado também, em nome da democracia, do liberalismo, do progresso, não justifica pulverizar Gaza. Então, toda instrumentação ideológica é, de alguma forma, um sentido de legitimação, ou boa parte dela. E nós não devemos cair nesse discurso. Não cair nesse discurso do Paulo Cogos, que fala, por exemplo, que, sei lá, se o governo passasse para o Mourão é um maçom grau 33. Ora, mas você não votou no Bolsonaro? Se você votou no Bolsonaro, você votou no vice dele. Mas é aquela velha história. Na cabeça persecutória do bolsonarista médio, ele acha que ele está cercado de traidores até mesmo no meio deles. Tamanho o estado de paranoia, porque na cabeça do bolsonarista ele quer a obediência absoluta ao Bolsonaro. E vejam a merda que aconteceu. O escândalo não é somente do governo Bolsonaro, mas pós-governo Bolsonaro. Porque acham que a esquerda é sempre o protótipo do mal, enquanto a direita, evidentemente, é o protótipo do bem. Mesmo que a direita minta, mesmo que a direita roube, mesmo que a direita crie seus esquemas, mesmo que a direita destrua reputações, mesmo que a direita mate. Onde é que está o escrúpulo moral dessas pessoas? Onde é que está o bom senso dessas pessoas? Veja o que aconteceu depois das eleições. Se malgrado um governo que criou um sistema demoníaco de mentiras, o Bolsonaro criou um sistema, junto com o gabinete do ódio, de mentira, de desinformação para enganar deliberadamente a população, enganar a população na pandemia totalmente. E tem muito idiota aí que ainda defende isso. E depois insuflaram a população à revolta pelo nada, querendo até mesmo dar um golpe, se fosse possível. Eu acredito, inclusive, que esse golpe seria inviável porque boa parte do exército brasileiro não gosta do Bolsonaro. Existem, claro, aqueles milicos que viraram cortesãos dentro da administração Bolsonaro, mas, no geral, o oficialato não gosta do Bolsonaro. E não gosta do Bolsonaro porque o histórico militar do Bolsonaro é um histórico ruim. É um histórico de insubordinação, de desobediência, inclusive até mesmo de ameaça. O histórico do Bolsonaro como capitão é um histórico obscuro de um militar. De tão louco que ele era para os seus próprios colegas, para os seus próprios pares. E mesmo assim, ainda tem gente querendo bradar o espantalho daquelas pessoas que simplesmente se recusaram a votar. Eu posso até entender, talvez naquela situação de pensar, porra, um grupelho corrupto, safado que saiu da cadeia vai voltar ao poder. E talvez votar no Bolsonaro por um voto útil. Mas depois do que nós vimos pós-eleições, em que essa camarilha bolsonarista insuflou a revolta popular para o nada, para que pessoas fossem presas, para que pessoas pegassem quase 20 anos de cadeia,
e esses covardes lavaram as mãos, e esse canalha fugiu do país, foi embora do país depois de tudo isso que ele causou, isso sem prejuízo desses deputados bolsonaristas. O senhor Eduardo Bolsonaro estava lá no Catar assistindo Copa do Mundo e dizendo que estava denunciando, mentiroso. Dona Zambelli também estava fazendo passeiozinho nos Estados Unidos e denunciando não sei o que, a fraude eleitoral, tudo aquilo mentira. Mentira para estimular a população à revolta. Causar uma histeria coletiva por nada. E o pior é que cogitaram o golpe de Estado, só que era inviável. Aliás, inclusive a minuta do estado de sítio, que foi encontrado na casa do secretário de Segurança do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres, era juridicamente inviável, porque um estado de sítio pressupõe apoio do Congresso. Nem isso havia. Mas dentro do estado de maluquice e de histeria que os bolsonaristas criaram, eu acho que é uma questão de consciência. Eu digo mesmo um cara como Marcelo Andrade, que não é burro. Mesmo o Paulo Cogos, tudo bem, o Cogos é um sequeladinho, aí já não tem tanta chance não. Mas você mesmo, cidadão comum, olha só o que fizeram com a população. Insuflar a população para o quê? Para pegar porrada da polícia? Alimentar uma esperança completamente maluca de que era uma ditadura? Será que não é óbvio demais que o governo Bolsonaro é ruim demais para ser defendido? Não é uma questão de ter um político 100% bom, mas o Bolsonaro consegue ser 100% ruim. É esse que é o problema. Ele consegue fazer o Lula parecer simpático. E vou dizer mais. Em muitos aspectos, o Bolsonaro é pior do que o Lula. E tem que ser dito isso. Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. E olha que eu sou inimigo do PT e serei sempre. Mas eu tenho quase que certeza que o PT, na pandemia, agiria de uma forma diferente. Como de fato eles agiram. Por volta de 2007 e 2008, nós tivemos um risco de uma pandemia de H1N1, mais conhecido como gripe espanhola. O gripe influenza. O que o governo brasileiro fez? Comprou vacina e controlou a situação. Com rapidez. Talvez o PT tirasse vantagem financeira ali. A gente sabe que esse pessoal é sujo. Mas com certeza não seria essa loucura que vimos na política da pandemia. E que até hoje muita gente acredita. Isso é que é o mais vergonhoso. Então, meus amigos, quando vocês analisarem um grupo político, não se prendam somente ao que se diz sobre esse grupo político. Se prendam aos atos desse grupo político. E se o que eles pregam realmente é o que eles fazem. Evidentemente que há grupos que pregam e que fazem. Por exemplo, ninguém vai negar que os nazistas pregaram aquilo e fizeram aquilo. O que por si só já é aberrante, porque a ideologia era aberrante e as práticas políticas eram aberrantes. Mas no caso da direita brasileira, existe uma hipocrisia, uma farsa tal, que se observa a desproporção entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Há muito católico pró-vida que eu vi aí defendendo imunidade de rebanho. Leia-se. Eugenia. Se você é fraco, tem que morrer mesmo. É o processo da seleção natural. Foi isso que eu vi de católico pró-vida. Como eu vi de católico pró-vida defendendo a fraude da cloroquina. Esses médicos e médicas bolsonaristas que eram tudo uma fraude. Não tinham conhecimento algum de virologia, não tinham conhecimento de nada. E queriam simplesmente status, queriam cargos, queriam no máximo publicidade. Aliás, comicamente, nós vimos médicos bolsonaristas que morreram de Covid-19 com toda essa palhaçada de kit Covid, etc. Até o criador do kit Covid, dessa coisa da ivermectina, da hidroxicloroquina, da amoxicilina, enfim, morreu de Covid-19. Olha a palhaçada, olha o circo. Aí vocês acham que em nome da ideologia você tem que compartilhar com a fraude? Aí eu pergunto para vocês, qual é a moral que vocês têm de criticar o PT? Porque o PT pensa a mesma coisa. No final das contas, o bolsonarismo é como a revolução dos bichos. Eles prometem mudar tudo e, na verdade, eles acabam se parecendo com os humanos. A gente sabe que na história do Orwell, os bichos se rebelam contra os humanos. E os porcos, quando tomam poder, eles começam a se parecer tão opressivos como os humanos. E aqui, neste ponto, os bolsonaristas são
como os petistas. Se os petistas são os humanos, os bolsonaristas são os porcos que quiseram parecer humanos dentro da fazenda de animais. Eu não vejo muita diferença dessa retórica neoconservadora. E a neoconservadora, seja do Marcelo Andrade, seja de muitos outros, com a retórica petista. O que mudam, talvez, sejam os agentes, como também os sinais. Então, meus amigos, um grande abraço.